Agora a gente vai falar de um assunto muito delicado, tá? Que é de extrema importância, porque existe uma lei, muita gente não sabe, mas existe uma lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, mas que ainda não acontece de fato. Aqui no estúdio, a gente está recebendo agora a jornalista e gestora de projetos de impacto social, Patrícia Bernardes. Quero já dar as boas-vindas a você, viu, Patrícia? Obrigado aí por ter aceitado. Patrícia é ela. Patrícia não, gente. Patrícia tá lá, gente. Patrícia tá lá, não é isso? Pronto. Botaram aqui a. Pronto. 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 Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente está com a Patrícia, que está ali. Inclusive, um beijo para você, Paty. A gente estava conversando aqui, não é isso? É porque hoje, gente, hoje a gente está lidando com vários assuntos. Eu estou aqui com a Rafa. Estou aqui com a Rafa do meu lado, tá? E cadê? Pronto. Posso já? Pronto, agora sim. Viu? Vamos lá. Gente, seguinte, ó. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 8% da população negra foi diagnosticada com anemia falciforme. Esse é um outro assunto que é de extrema importância que a gente está trazendo hoje aqui, porque serve de alerta, tá? Aqui no estúdio a gente está recebendo a Rafaela Malta, que é hematologista, e ela vai explicar para a gente esse assunto que às vezes as pessoas não dão a devida importância e sabe, pode desencadear uma série de problemas. A gente vai falar sobre esse assunto e o exame para a gente estar detectando essa doença é feito também em recém-nascidos, mas há uma determinada negligência, porque a expectativa de vida é bem mais baixa com pessoas nessa condição de saúde. Não é isso mesmo? Agora sim, boa tarde. Peço desculpas Boa aí tarde. pela troca. Eu queria que a gente abordasse esse assunto, porque quando a gente resolveu pautar, né, de fato, existe uma certa negligência. Eu queria saber o porquê disso. Olha, eu acredito que a anemia falciforme é uma doença que, na verdade, é a primeira doença genética do mundo. Então, realmente não deveria ser tão negligenciada, né? Eu acho que o conhecimento em relação à doença, ele é deficitário porque acomete mais pessoas da África subsaariana, né? E como a gente é aqui de Salvador, a principal capital, né, que tem a maior incidência de afrodescendentes, né? Então, a gente tem, eu acredito que beira, com certeza, essa questão da negligência em relação ao domínio do assunto, isso leva em consideração, com certeza, o racismo estrutural da gente mesmo, né? Durante a nossa formação médica, a gente tem um contato preponderantemente com o tom de pele. Durante a nossa formação, a gente tem um contato mais com pacientes brancos, né? Então, isso termina que a exposição em relação à cor de pele, às patologias principais, durante a nossa formação, são mais de pacientes brancos do que pacientes pretos. Apesar de eu ter sido formada aqui mesmo, né, em Salvador, na Federal da Bahia, mas o meu contato e até a prevalência de médicos mesmo, a prevalência de médicos na sua maioria, de médicos são brancos, né? Isso termina gerando, em relação ao interesse na formação, né? Isso termina gerando uma certa dificuldade de atenção em relação a doenças que são prioritariamente negras, né? Eu acredito que tem essa explicação, né? O Ministério da Saúde, esse ano, com o Ministério da Igualdade Racial, terminou gerando um boletim epidemiológico especial de doenças, patologias que são prioritariamente de pacientes afrodescendentes. E isso eu acho que gera um ganho, né?
em relação à preocupação, em relação ao conhecimento dessas doenças e principalmente da doença falciforme, que é uma doença sistêmica, que pode pegar qualquer parte do corpo, né? E a doença falciforme não é só, é uma doença que ela é plural. Não tem só a anemia falciforme, como todo mundo conhece, né? Tem a hemoglobinopatia SC. Eu queria te interromper já para a gente explicar para quem está em casa o que seria, na verdade, essa doença falciforme, né? De uma forma bem direta para que quem está em casa possa entender. Claro. É uma doença genética que pega a hemoglobina, que carrega o oxigênio da gente, né? Essa doença é uma alteração genética que altera um aminoácido, né, que transforma o ácido glutâmico pela valina. E essa hemoglobina, ela não fica falsizada sempre. Quando ela se polimeriza, a hemácia forma uma foice, em forma de foice ou meia-lua, né? E isso aí facilita a obstrução de microvasculaturas, né? E até vasos maiores. Isso gera dores, crises dolorosas, e isso pode gerar AVC, síndrome torácica aguda. São uma série de comorbidades que esses pacientes sofrem ao longo da vida, se eles não forem devidamente tratados. É isso. E como que a gente detecta? É no teste do pezinho? É no teste do pezinho, que é chamado de triagem neonatal, né? E aí o paciente já tem a detecção dessa hemoglobina S, né? Que ela tem uma diluição comprometida, né? Esse tipo de hemoglobina. Na verdade, os pacientes começam a sentir os sintomas a partir dos 6 meses de idade, que é quando a hemoglobina passa de fetal para a hemoglobina S. Né? A partir dos 6 meses de idade, o paciente começa a ter alguns sintomas, como a síndrome da mão-pé, que é a dactilite. Aí o paciente começa a chorar bastante, né? A ter um comprometimento da qualidade de vida deles. Pronto. Agora me diz uma coisa. A gente estava aqui conversando, você me disse que existe aí o Ministério, né, da Saúde listou, né, algumas doenças que têm essa predisposição, né, para as pessoas que não são brancas, digamos assim. A gente poderia citar essas doenças aqui, doutora? Olha, além da anemia falciforme, tem algumas doenças que têm a questão das carências nutricionais, né? Porque a gente tem que pensar, o Ministério da Saúde diz que paciente saudável é o completo bem-estar biopsicossocioambiental. Então, se você pensar numa população que é mais carente, né, que é uma realidade na população negra, então não é só do ponto de vista biológico, né, por exemplo, como uma doença genética como a anemia falciforme, mas aí tem doenças nutricionais como desnutrição materno-infantil, né, carência mesmo de acesso eu acho que principalmente essas doenças carenciais, né? A gente trata, por exemplo, anemia ferropriva, parasitose intestinal, é mais prevalente nessa população, né? Porque o saneamento básico também, existe um comprometimento de acesso, né? A um bom saneamento básico. Então, todas essas doenças que não são genéticas, como anemia falciforme, mas são doenças carenciais de acesso mesmo, terminam sendo mais prevalentes mesmo na população afrodescendente. Pronto. É isso aí, Léo. Quero mandar um beijo para a Paty, que está ali. Beijo para você. E agradecer também, doutora Rafaela Malta, que está aqui. Eu queria encerrar a nossa conversa falando sobre tratamentos, né, da anemia falciforme. Qual a forma da gente tratar e cuidar dessa doença? Bem, o tratamento gira em torno, basicamente, tem uma medicação que é super importante, que é a hidroxiureia. E quanto mais cedo começar a hidroxiureia, vai prevenir essas complicações, né? Essas crises vasoclusivas, a hemólise, que é a destruição dessas hemácias que tem uma duração menor, né, no nosso corpo. Então, síndrome torácica aguda, as diversas complicações, priapismo, que a gente está no mês do Novembro Azul, né?
que está falando sobre a questão da próstata, o câncer de próstata, mas é um acometimento que é muito comum nos pacientes falciformes, né? Essas ereções dolorosas também. Então, o uso da hidroxiureia desde criança, desde a infância, quando o paciente falciforme é diagnosticado desde os 2 anos ou até mais precocemente, isso vai facilitar e aumentar a sobrevida desses pacientes, que é super importante. A rede social, doutora? A minha rede social é Rafaela Oliveira Malta, é tudo junto, né? No Instagram mesmo, @Rafaela Oliveira Malta. Muito obrigado, agradecer também a Juscelino pela presença e a gente vai ficando por aqui, viu, gente? Amanhã, após o QVP, 12h45, tem programa Universo ao vivo para você. Tchau, tchau!